O advogado exerce um verdadeiro munus público. A sua função é a função de representação do cidadão e, portanto, tem uma função essencial a administração da justiça e uma função social absolutamente importante. Que direitos, nesse momento, o senhor vê ameaçados para a profissão do advogado no Brasil? Bom, primeiro nós temos, lamentavelmente, constatado ao longo dos últimos anos muito desrespeito à profissão do advogado, notadamente às suas prerrogativas profissionais. E em determinados momentos eu percebo, inclusive, que há um certo desconhecimento por parte da sociedade, por parte de algumas autoridades, do que significa este ato de desrespeito a prerrogativas da profissão da advocacia, do advogado. E digo isso na linha de que todo momento que nós tivermos um desrespeito a uma prerrogativa de um advogado, em todos os momentos que nós tivermos um enfraquecimento do advogado, nós estamos enfraquecendo a própria sociedade. O primeiro exemplo, e me parece que é o que nós temos que hoje combater, e combater de uma forma a conscientizar a sociedade e as pessoas, é esta proposição que está sendo feita de que se possa utilizar provas ilícitas colhidas de boa-fé. Isto é legitimar o combate ao crime cometendo um outro crime. Precisamos combater a corrupção de forma implacável, mas sempre de acordo com a lei, de acordo com os princípios constitucionais. Se nós defendermos que se ultrapasse princípios constitucionais para condenar quem quer que seja, notadamente neste momento estes corruptos que aí estão, nós podemos amanhã ou depois ter esta mesma lei sendo aplicada para qualquer cidadão que seja até mesmo um inocente. Portanto, nós temos que manter um equilíbrio nesse processo. O equilíbrio é fundamental. Seguindo essa linha de pensamento, que a ordem também é contra a prisão para julgados e condenados já em segunda instância? Na verdade, o que nós estamos defendendo é o texto constitucional, né? O texto expresso da Constituição. O texto expresso da Constituição diz isto. É lógico que nós vivemos um momento hoje onde a morosidade do processo ela tem nos feito repensar e tem nos feito refletir sobre diversos temas. Mas nós temos que atacar e combater a morosidade processual numa outra linha. A linha de combate à morosidade processual é investimento no Poder Judiciário. Nós temos hoje um país que tem mais de 5.500 municípios. Muitos destes municípios que nós temos no Brasil hoje não têm hoje um juiz. Tem falta de servidores. Nós temos que combater a morosidade do Poder Judiciário exatamente dando ao Poder Judiciário meios efetivos de agilizar os seus processos. O Poder Judiciário hoje, em determinadas comarcas, precisa sim de investimento na contratação de novos juízes e mais servidores. Aí está a causa da morosidade do Poder Judiciário. Aí está a causa da morosidade do Judiciário. Gestão também no Poder Judiciário, isso é fundamental. Precisamos aprimorar, o Poder Judiciário precisa aprimorar a sua gestão. Mas a morosidade do processo se combate com isto. Não se combate necessariamente hoje com novas leis. Presidente, a ordem ela aprovou o processo de impeachment. Eu lhe pergunto, passado o julgamento, era o único caminho para resolver os problemas do país? Eu não diria que nós tivemos com isso o único caminho ou só um caminho. O que a Ordem dos Advogados do Brasil fez naquele momento foi examinar tecnicamente uma determinada demanda que nos chegou. Tivemos uma decisão no âmbito da OAB praticamente unânime, quase unânime, alinhando o pedido de impeachment da Presidente da República. A OAB está atenta, está acompanhando as propostas e as ações desse novo governo que chegou por vias indiretas ao poder? Muito atenta e penso e tenho inclusive escrito e falado sobre isso, que este governo que chega ao poder sem a legitimidade direta das urnas, chega ao poder pela legitimidade constitucional, ele terá sim que necessariamente legitimar-se também pela sociedade. Ou seja, é um governo que tem que ter um interesse e uma atenção muito especial à sociedade porque ele precisa buscar esta legitimação. E ideias que possam, de alguma forma, restringir direitos hoje, elas não são bem vistas pela sociedade. A sociedade já conta e já paga uma conta muito alta por tudo isto que está aí, né? Nós temos hoje um país que tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo
e nós recebemos um dos piores retornos em termos de políticas públicas básicas e indispensáveis, como saúde, educação, segurança e até mesmo a prestação jurisdicional. E, portanto, nós não podemos e não devemos aceitar qualquer forma de retrocesso nesse momento. Esse anúncio da mudança de jornada de trabalho, que pode ser algo negociado entre empregado e empregador, eu só acho que pode haver, diante da disparidade da correlação de forças entre empregado e empregador, é possível uma legislação dessa natureza? Eu tenho dito que nós não podemos aceitar, e que a OAB não aceitará, qualquer forma de retrocesso com relação a direitos sociais. Agora, também para que nós possamos fazer uma crítica sobre qualquer das propostas, seja no que diz respeito à Previdência, ou à CLT, ou a outros temas que estão sendo falados, nós precisamos, no primeiro momento, conhecer a proposta. E, acima de tudo, eu tenho instado, inclusive, o próprio governo, que o governo, antes de pretender apresentar qualquer proposta, debata estes temas com a sociedade civil organizada. Nós, sociedade, não suportamos mais esta ideia dos governos prepararem medidas e não debaterem elas com a sociedade. Presidente, qual a posição da OAB com relação à narrativa que tem sido usada, foi usada ao longo do julgamento e continua sendo usada pelo governo que saiu do poder, a narrativa de que a presidente sofreu um golpe parlamentar? A posição da ordem ela é muito clara e nós temos afirmado e reafirmado isso. Nós não vemos nenhuma forma de golpe neste processo, muito antes pelo contrário. À presidente da República foi assegurado todo o direito de defesa, o amplo direito de defesa como deveria ser. O Supremo Tribunal Federal regrou este tema. Os ministros do Supremo se manifestaram por várias ocasiões sobre o tema. E, portanto, a narrativa do golpe, acho ela inaceitável. Na apresentação que foi feita ontem, eu vi algo que ultrapassou um pouco, né, aquilo que nós conhecemos do processo. O processo é formal e tem ritos. O processo, ele não é um espetáculo. A justiça não é um espetáculo. Nós temos que, na minha avaliação, que termos celeridade no julgamento desses processos e aqueles que sejam culpados, garantido o devido processo legal, devem ser, sim, objeto das suas respectivas penas. Mas isto feito de uma maneira célere, mas de uma maneira formal, como é a justiça. Nós não podemos imaginar que a justiça possa se dar por via de um espetáculo na mídia.